Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre história das ciências. Vou falar sobre esse livro aqui do José Tomás Nabuco, um médico do Brasil colônia, o cirurgião-mor Manuel Fernandes Nabuco e sua gente. Ele, ao que parece, ele é parente, né, do Manuel Fernandes Nabuco. Então ele conta a história aí de um médico ali do século XVIII no Brasil colônia, né, que é o médico Manuel Fernandes Nabuco é o nome do médico. Ele era cirurgião, mor da Marinha de Guerra, e ele desenvolveu um método para tratamento do tétano, que usava o ópio como relaxante da musculatura, né, da pessoa, que a musculatura fica rígida, né? Então, ele relata 10 casos de cura que foram tratados com sucesso em 1777. O medicamento ele era baseado então no ópio, mas mantinha a fórmula em segredo. Ele se refere a componentes, né, que a gente não consegue saber exatamente qual é a composição desses componentes. Ele se refere a um tal bálsamo de Patouler e óleo do grão-duque de Florença. O que essas substâncias tinham, ninguém sabe, né? Esse óleo do Grão-Duque de Florença ele é mencionado pelo médico português João Curvo Semedo em sua obra Observações Médicas Doutrinais. Semedo, e é interessante, achei essa parte interessante, né, como mostra a mistura entre é, medicina, superstição, tal, tudo misturado, né? Então, Semedo, que era um grande médico português, né, ele se refere que na falta desse óleo se usa o chamado óleo de cão. E aí ele diz como conseguir esse óleo de cão. Óleo de cão você tem que pegar um cão novo, tá? De 6 meses a um ano, preferencialmente de pelo ruivo. Esse cão ele tem que ficar fechado numa casa por 3 meses e não pode comer outra coisa senão leite de cabra, sopa de leite, caldo de cágado ou de caracóis ou de minhoca. Caldo, né? Disso tudo aí. Depois que o cão estiver assim alimentado pelos 3 meses, né? Você abre a barriga do cão, tira as entranhas e recheia de alecrim e pericão, alfazema, betônica, flor e folhas de malva, minhocas, caracóis, sebo de homem escartejado, pronto. E dessa mistura toda você extrai o tal do óleo. Espreme tudo, sai o tal do óleo. Bom, esse era um dos componentes do medicamento. Também tinha o ópio, né? Essa técnica para tratar tétano, ela já havia sido empregada nas décadas de 1760 e 1770 pelos médicos ingleses Lionel Chalmers, que ele residia lá nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, e Anthony Hillary e Gloucester, que residiam nas Antilhas. Só que o Manuel Tomás Nabuco, ele relata essa técnica daí em 1777, né? Esse trabalho dos ingleses é de 1760, é anterior, certo? Só que, segundo José Tomás Nabuco, o Manuel Fernandes Nabuco, né, o médico, ele só tomou conhecimento dos trabalhos dos ingleses a partir de um livro de um inglês chamado Cullen. Foi traduzido por Bosquillion em 1794. Então só foi depois, entendeu? Então ele usou essa técnica em 1777 e só depois de 1794 ele veio a descobrir que, na verdade, essa técnica já estava sendo usada pelos ingleses em 1760. Ordival Cassiano Gomes, no primeiro Congresso de História da Medicina Militar, ele faz o seguinte relato: Manuel Fernandes Nabuco merece, por todos os títulos, ser incluído na história da medicina nacional, como o mais notável de todos os cirurgiões que exerceram a sua profissão no Brasil colonial e como precursor do ensino cirúrgico em nossa pátria. No livro também chama atenção a questão dos livros, a circulação de livros na colônia, né? Aí vou trazer uns dados aqui que não estão nesse livro.
são de outras bibliografias. Eu vou deixar toda a bibliografia aqui nos comentários, né? O Serafim Leite, ele relata que em 1706, o jesuíta Antônio da Costa instalou uma pequena prensa, possivelmente em Recife, para imprimir pequenos livros de orações. Contudo, essa tipografia foi logo interditada pelo governo português, segundo a Ordem Régia de 8 de julho de 1706. Então, primeira experiência de livros impressos aqui no Brasil, 1706. O alvará de 20 de março de 1720 proibia letras impressas no Brasil. Tá? Em 1744, apesar dessa proibição, é publicado o Exame de Artilheiros, indicado como tendo sido impresso em Lisboa. E em 1748, o Exame de Bombeiros, indicado como tendo sido impresso em Madrid. Ambos do engenheiro Alpoim, José Alpoim. Havia proibição de impressão no Brasil, então, ao que tudo indica, isso teria sido impresso, segundo José Melo, na tipografia de Antônio Isidoro Fonseca, no Rio de Janeiro, mas com indicação de impressão diversa, numa tentativa de escapar ao controle português. Viu? Esse Isidoro, Antônio Isidoro, ele era português, veio de Portugal para cá, trouxe uma prensa clandestinamente e começou a publicar clandestinamente aqui no Brasil. Os livros, esses livros do José Alpoim, que é um engenheiro conhecido aí do período colonial, né, eles eram para uso da artilharia e fortificações, no curso de artilharia e fortificações do Rio de Janeiro. Félix Pacheco, contudo, mostra que, ao comparar as características tipográficas dos dois livros, de fato eles foram publicados no exterior. Bom, então temos aí a divergência, né? Afinal, foi publicado aonde? Foi no exterior, foi aqui no Brasil. Alexandre Praços acredita que essa publicação do Exame de Artilharia e Exame de Bombeiros teria sido realizada pela tipografia de Antônio Isidoro Fonseca, que havia sido convidado pelo governador Gomes Freire de Andrade a se instalar no Rio de Janeiro numa tentativa de estimular a vida intelectual da província. O governador Gomes Freire fundara em 1736 a Academia dos Felizes para a realização de sessões literárias no Palácio do Governador, a qual se tornou em 1752 a Academia dos Seletos, instalada no próprio Palácio do Governo. A Academia dos Felizes, realizava reuniões quinzenais, encerrou suas atividades em 1740. Segundo Alexandre Passos, o governador estava plenamente consciente de que a instalação de uma tipografia no Brasil contrariava os interesses de Lisboa. De qualquer forma, o livro foi recolhido pelo corregedor de Lisboa. Os livros são considerados por Fernando de Azevedo, esse do José Alpoim, né, como pioneiro no ensino de matemática, com noções de geometria, trigonometria, altimetria e outros temas, né? De interesse nos cursos militares, né? No Brasil, uma ordem régia de 8 de julho de 1706 ordenava o governador da capital a sequestrar as letras impressas e a notificar os seus donos e oficiais da tipografia que não imprimissem nem consentissem que se imprimissem livros nem papéis alguns avulsos, mesmo avulsos. Em 1746, nós temos o Antônio Isidoro de Fonseca, fugido da Inquisição, que, sob os auspícios do governador Gomes Freire de Andrade, né, foi convidado por ele, trouxe de Lisboa um equipamento de tipografia e montou uma pequena oficina no Rio de Janeiro, onde pôde imprimir a relação de entrada do bispo Antônio do Desterro, redigida por Luiz Antônio Rosário da Cunha, com 17 páginas de texto. Segundo Pedro Calmon, Isidoro Fonseca então imprimiu o folheto Relação da Entrada do Bispo Dom Frei Antônio Rosado da Câmara, 1747. Um outro folheto, né? Em 1747, Isidoro da Fonseca publicou a Relação de Entrada, impresso desautorizado de Portugal e logo retirado de circulação. A carta régia de 10 de maio de 1747, dirigida ao governador-geral Gomes Freire de Andrade, e a carta régia de 6 de julho de 1747, endereçada ao governador da capitania do Rio de Janeiro, ordenou o sequestro de todas as publicações da imprensa da colônia e a proibição de novas publicações, sob pena dos responsáveis serem presos e remetidos para o reino.
Então você veja as restrições que Lisboa está fazendo aí na época do século XVIII para publicação. Tá? Em 6 de junho de 1747, bem antes da Revolução Francesa, Lisboa emitiu um decreto de proibição contra a publicação de Isidoro da Fonseca, em que se queixa que deste reino tem ido para o Estado do Brasil quantidade de letras de imprensa. Então, em Lisboa se queixa. Então, esse ponto da imprensa mostra a dificuldade para você ter livros publicados aqui no Brasil. Né? Esse livro que o Manuel Fernandes Nabuco ele recebeu dos ingleses, né? Ele era uma tradução do francês publicada na França, né? Trouxe para o Brasil. Então, a dificuldade da circulação de livros aqui na época aí do século XVIII, que mostra que o Brasil, como colônia, né, ainda que não recebesse esse nome, colônia, tinha uma série de restrições que deixavam, sem sombra de dúvidas, que a situação aqui na prática não era a mesma da metrópole. Né? Não estava em igualdade. As pessoas costumam, críticos costumam colocar assim, não, o Brasil era colônia como São Paulo é Estado do Brasil. Tem o mesmo grau de todas as prerrogativas são idênticas, né? Na verdade, não. As prerrogativas aqui na colônia não eram idênticas à da metrópole, haja visto as restrições da tipografia, que não é uma, nem duas, nem três, são várias cartas régias proibindo essa atividade no Brasil. Muito obrigado, então.